Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Só aguardar mais alguns minutinhos. Tá chegando aí meu amigo Elcio e a Leila para a gente dar continuidade na nossa live, tá bom? Tá legal o som para vocês, a imagem? Dá um joinha para mim só para saber que tá legal a imagem. Persistência! Que bom! Até que enfim a gente conseguiu, meu Deus! Tira a potência tripla aqui, né? Persistência, persistência e resistência total. Eu já tava ficando triste, falei, meu Deus, será que de novo não vai dar certo? Não, jamais. A gente ia fazer do carro, nem que se fosse do vidro do carro. Você colocava o celular lá, a gente ficava na porta e fazia. Como é que vocês estão? Agora é melhor ainda. Gratidão. Saudade de você. Poxa, a gente estava aqui, eu falei para a Leila, vai conversando com o pessoal, porque o pessoal já tinha começado a entrar, né? Eu vou conversar pelo WhatsApp aqui no notebook, né? A hora que você falou que está indisponível, eu falei, meu Deus, mas como a gente Não acredito. fez o teste invertido à tarde, eu falei, bora, vamos inverter aqui. O importante Maravilha. é a gente junto, né, meu amigo? Graças a Deus. Vamos que vamos. Show de E bola. aí, como é que tá essa pandemia aí? Ó, eu acho que isso aqui foi uma inversão para, na realidade, você falar para a gente contar a nossa história ao invés de você contar a sua história. Boa! Boa! Podemos fazer isso hoje. Vamos aproveitar. Não. Nina, não. Vamos aproveitar a oportunidade. É isso aí, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa série, né? A gente Obrigado. comentando com o pessoal que já estava aqui de história que inspiram histórias, né? E quando a gente começou a montar, poxa, quem a gente vai trazer, quem a gente vai convidar, o roteiro, putz, a gente já falou, vamos chamar o Afonso porque faz todo sentido estar com a gente. Então, assim, antes de mais nada, gratidão de você aceitar o convite de estar aqui com a gente. Tamo junto hoje e agora deu certo, tá? Maravilha. O aviãozinho aqui embaixo, ó, o aviãozinho aqui embaixo, ó, meu Deus, chegou no aviãozinho. Já vamos chamar todo mundo. Vamos chamar todo mundo para estar aqui com a gente nessa uma horinha aqui, que vai ser uma partilha maravilhosa aí. Então, bora convidar a galera para estar aqui com a gente. Aqui também. Olha, o Afonso está fazendo uma live, eu vou entrar agora. Maravilha, já mandei aviãozinho para todo mundo. Show de bola, galera. Isso aí, vamos convidar a galera. Ó, o Pedro tá aí também, seja bem-vindo, meu irmão. Que bom que você tá aí também. Afonso, a gente faz assim, a gente começa a nossa história que inspira em história, sempre deixando o convidado poder se apresentar, né? Então, legal. Afonso por Afonso, né? Fala um pouquinho de você para a galera aí que tá com a gente aí. Beleza. Primeiro quero agradecer o convite
de vocês dois, para a gente poder estar aqui batendo esse papo. Eu sou Afonso Basílio, sou coach integral sistêmico e amo pessoas. Por isso a gente está junto aí nessa trajetória, nessa jornada, com um simples objetivo, né? De fazer com que a nossa vida seja um pouco melhor e que nós possamos fazer a vida de outras pessoas também se tornarem melhores. Que lindo. E como que você entrou para o mundo do coach? Então, na verdade, eu entrei meio que por uma curiosidade, né? Eu entrei no coach através, primeiro, do multinível. Eu comecei a desenvolver multinível e aí eu senti a necessidade de ter um pouco mais de conhecimento, né? E aí eu comecei a buscar na internet alguns cursos que falassem um pouco sobre a questão do multinível, o desenvolvimento de pessoas, e aí eu acabei encontrando o coach. Aí eu fui num treinamento de coach e eu me encantei por aquele treinamento e fez assim total sentido para mim. Aí eu vi, pô, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui buscar mais cursos, fui ver como é que eu fazia para também ser um coach e poder impactar a vida de outras pessoas. Show de bola. Que legal. Olha aí, olha o Bruno é meu sócio na Microlins, ele que estava lá com a gente no programa do Rodrigo. Exatamente. O Pedro é meu sócio no programa Fênix e o Bruno é meu sócio na Microlins. Que show! Ele que almoçou com a gente. Ele que almoçou com a gente. Exatamente. Caraca, Bruno, que bom te... Naquela mesa redonda que estávamos nós 4. Exatamente. Você também é incrível. O Bruno, eu estava pensando sobre isso agora há pouco aqui, sabe, Afonso? Como a gente já fez vários cursos, como você também já fez vários cursos. E é interessante, nesse que a gente foi de formação de palestrante de elite, tinha o quê? Acho que mais de 150 pessoas ali? Isso. 150 pessoas, né? E como vários cursos que a gente vai com muito mais gente, mas é muito interessante como a gente se conecta com as pessoas certas, né? Que tem os mesmos valores, princípios, os mesmos propósitos de vida, a mesma missão. E é muito interessante isso, porque a gente conversou com muita gente lá, né? No curso que a gente fez. Mas, cara, de lá, quem que a gente mantém um contato direto? Você. Bacana, gratidão. Gratidão. Como que muito a gente se conecta com as pessoas certas? É aquela questão de conexão de alma mesmo, né? Conexão de alma. Ali a gente se juntou, eu e você, e mais 2 pessoas para fazer uma atividade. De repente, essas pessoas, pelo menos com a gente, a gente não tem contato. E dali a gente almoçou junto, almoçamos junto com o Bruno, a gente teve a conexão. E aí, pronto, estamos juntos aí. Isso já se faz bons e bons meses, né? Então, a conexão, ela existe com as pessoas que pensam e sonham os mesmos sonhos, né? Daqui a pouco dá um ano que a gente fez, né? A primeira turma, né? Já vai fazer. A primeira turma oficial, né? Do palestrante de elite. Show de bola do nosso querido Rodrigo Cardoso, né? Exatamente. Então, só para vocês verem como não é coincidência, eu e o Bruno nos conhecemos num treinamento também. E conheci o Pedro também, num treinamento. Então, acabou que a gente foi estreitando a amizade e hoje nós somos sócios. Então, eu desenvolvo o programa Fênix com o Pedro e a Microlins com o Bruno. Por isso que tá ali aquele dia Biotic que o Teco não bate. Entendi, porque tá tudo ali, vocês, muito misturado. Tá misturado, né? Tá tudo misturado. Que legal, que legal. É isso então, aí, é bem bacana. E essa veia de empreendedor? Porque, assim, você é um cara que faz várias atividades ao mesmo tempo, né? Onde surgiu essa sua veia de empreendedor? Então, assim, eu passei a minha vida inteira trabalhando de empregado, né? CLT. Só que eu sempre tive o sonho de ser algo mais, né? De poder fazer algo mais, não ficar uma vida inteira ali preso à CLT. E eu fiz uma promessa para mim mesmo, né, que eu não morreria de carteira registrada. Que eu teria alguma coisa, que eu iria desenvolver algum trabalho onde eu pudesse contribuir com outras pessoas. Então, eu sempre busquei empreender, eu já tive vários negócios, eu já tive pizzaria,
oficina de costura, escritório de contabilidade e que mais? Uma empresa de produtos de informática. Então, eu sempre fui ali tentando empreender. Nunca deu certo. Talvez porque eu não tivesse 100% focado naquele negócio, né? Então, depois que eu conheci o multinível, eu abri mais os meus horizontes. Eu comecei a perceber mais, a Leila até sabe disso melhor do que eu, porque também está na área, né? Então, a gente sabe que o multinível, ele abre, além de expandir a nossa mente, ele expande o nosso coração e os nossos horizontes. Então, o que acontece? Quando eu sou picado pelo bichinho do marketing multinível, eu começo a ver um mundo diferente, não só para mim, mas para outras pessoas também. E o que aconteceu? Quando eu tive essa oportunidade de conhecer o multinível e depois conhecer o coach, o que aconteceu? Eu acabei juntando os dois, porque eu vejo que faz total sentido. Quando você trabalha com o coach e quando você trabalha com o multinível, são focados em um só objetivo: pessoas. E isso faz muito sentido para mim. Hoje, então, quando eu falo de coach, de treinamento, então, eu me sinto completo, né? Quando eu posso falar. O Pedro também desenvolveu multinível e também a gente conversa bastante sobre o assunto e eu acredito que esse aprendizado que a gente teve no multinível é o que nos levou, né, a querer fazer esse trabalho tão incrível que é o coach. É maravilhoso. Está muito atrelado, né, Afonso? Sim. Você que faz isso na prática e eu também, né? Está muito atrelado dentro do que você falou mesmo. Achei muito lindo e até já fui completando aqui a frase na mesma intenção, né? Você expande a mente e o coração, né? Você só expande Exatamente. O que você já está querendo fazer e transformar a vida de outra pessoa, né? E trabalhar uma crença incrível, várias, né? Várias crenças, merecimento, a questão também do fluxo financeiro, né? A questão de você se desafiar a fazer algo por você, mas muito mais além de você, outras pessoas, né? Essa conexão é muito incrível, né? Sim, faz total diferença, né? A Márcia, que esteve com a gente ontem, compartilhando a sua história de vida, fez uma pergunta para você aqui, ó. Sobre impactar pessoas, o que você acredita que seja hoje a maior necessidade das pessoas? Olha, hoje eu vejo assim, as pessoas estão muito focadas no medo. Inclusive, no meu treinamento, eu falo muito dessa questão do medo, da depressão, da ansiedade, mas principalmente o medo. Porque o que acontece? Quando você analisa o medo de uma forma geral, eu até brinco no meu treinamento que é o seguinte: o medo, ele te traz dois sentimentos. Um, ele pode te trazer aquela de você se retrair, né, que é um sentimento. Eu posso ficar com medo e eu me retraio. Só que, por um outro lado, quando eu tenho medo, que eu me sinto assim, em risco, o que eu faço? Eu vou me defender e eu vou atacar. Então, quando eu estou passando por uma dificuldade, ou eu fico sentado chorando na minha dificuldade, ou eu vou agredir a minha dificuldade. Eu vou para cima. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Então, eu sempre falo muito essa questão do medo, de você não deixar o seu medo te dominar. O medo, ele é só um momento. E ele é passageiro. A questão é o quão forte você é para esperar que esse medo passe. Ou que você force com que ele acabe. É você aprender a se dominar. Então, através do coaching, eu aprendi mais isso. A me controlar num momento de medo, num momento de ansiedade. Então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo essa questão da pandemia. Todo mundo com medo, comentando e tal. Hoje, como que eu tenho encarado isso? Para mim, o risco, ele é iminente. Ele está ali. Eu sei qual é o risco. Só que, por um outro lado, eu também sei quais são as prevenções que eu tenho que ter, quais são as precauções que eu tenho que ter. Então, se eu tomar os devidos cuidados, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar isso. E aquilo, né? Se o medo te controla ou você controla o medo? Exatamente. A Márcia, também foi o que você falou, Afonso. Eu costumo dizer que coragem é agir mesmo com medo.
Exatamente. Põe a pampa e vai, né? Só um minutinho, por favor. Enquanto o Afonso vai lá, é justamente, a gente também fala muito sobre isso, sobre essa questão do medo, né? E às vezes a gente acaba ficando, como aqui, ó, rompendo barreiras, né? Às vezes a gente cria uma barreira tão grande do medo, e ele que inicialmente poderia ser uma coisa tão pequena, ele vai fomentando, vai crescendo tanto na sua mente, que conforme o tempo vai passando, menos força você tem para agir. Então é muito importante também, a gente está comentando aqui, né, Afonso, sobre essa questão do medo, né? É você ver o medo de uma outra perspectiva. É tentar sair do que está te acontecendo, avaliar de uma outra visão, porque você vai perceber muitas vezes que esse medo ele é tão fomentado dentro da sua cabeça que quando você tira e sai um pouco para ver o que está acontecendo, você vai perceber que você é muito, mas muito mais forte do que ele e você vai vencer ele sempre. Né? Não, sem sombra de dúvida. Está colocando aqui, ó. Às vezes nós não conseguimos controlar. O negócio é enfrentar. É isso aí, Domingos. O negócio é você ir para cima e enfrentar. E é o que a Marcinha falou que eu sempre falo, né? Que é o caminho você faz caminhando. Então, quando você faz o caminho caminhando, você enfrenta. Quando você enfrenta, você vai para cima. E aí você começa a controlar. Ó, tem uma pergunta que a gente faz aqui, e dessa vez a gente vai ficar até mais bem incrementado aqui. Que é o que? Meu Deus. A gente faz uma metáfora de que assim, vamos fazer de conta que tem um retrovisor aí, e esse retrovisor está aqui, ó. Então não vai dar muito para ver, vamos ver se a gente consegue colocar esse retrovisor aqui, ó. Esse retrovisor é para você olhar para a sua vida. O que você estava enxergando nesse momento aqui no retrovisor, olhando para a sua vida para trás? Bem, olhar no retrovisor é bem desafiador. Né? Então, eu sempre, quando eu olho, eu procuro fazer sempre, né, esse exercício de olhar para trás e principalmente olhar de onde eu vim. Né? De onde eu saí, por onde eu passei e onde eu estou hoje. Então, eu cresci na periferia de São Paulo, eu vim de outro estado, do interior mesmo, eu nasci numa cidade minúscula que hoje sim se encontra no mapa, mas antigamente não encontrava, de tão pequena que ela é. E quando se chama Coroaci, é um povoado em Minas, no estado de Minas Gerais, e no sudeste de Minas, né? E eu vim para São Paulo ainda pequeno. Então eu morei, né, cresci na periferia, estudei em escola pública e sempre com um desafio, né? Quando você mora na periferia, você é meio não, né? É bastante discriminado, né? A questão do estudo, a questão do trabalho, até na época em que eu comecei a trabalhar, se falava muito de quando você ia procurar emprego, as pessoas perguntavam qual a região que você mora. A região tal, eu sempre morei do lado aqui, Jardim São Luís, próximo ao Terminal João Dias ali, então o pessoal falava muito do Jardim São Luís por causa do cemitério que tem, né, no bairro, falava-se muito do Capão Redondo por causa da 47DP, e na minha adolescência, essas regiões eram consideradas regiões violentas, por quê? A maioria não, né, todos os acidentes ou mortes que eram registrados na região, era registrado na delegacia do Capão Redondo, que era a única da região. Então, era um número grande. Então, sempre qualificavam a região como uma região violenta. E eu cresci, né, vivendo essa realidade. E só que o que acontece? Eu cresci no meio de pessoas que não eram direitas. Eu tive duas opções. Ou eu seguia o caminho deles, ou eu fazia um caminho diferente. Eu optei por fazer o meu próprio caminho. Apesar de conviver no meio da violência, no meio da periferia, eu optei por ser diferente e por poder fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, eu comecei a trabalhar num bairro bom, que era na época no Itaim Bibi, era uma região nobre, e o que eu aprendi, né, de estar trabalhando nessa região? Que eu precisava conviver mais com essas pessoas. E aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar lá. Eu mudei o meu estudo para lá. Então eu vou conviver com pessoas que tenham ideias
do que eu quero ser, do que eu quero conquistar, e não das pessoas que ficam lamentando a vida inteira. Então, isso fez total diferença para mim. Poder estar convivendo com outras pessoas. Então, por exemplo, hoje quando eu falo, eu trabalho CLT. Sim, eu estou há 30 anos na mesma empresa. Eu faço há 30 anos trabalhando ali na mesma empresa, a empresa que eu entrei lá no Itaim Bibi. Quando eu entrei tinham 4 unidades, hoje a gente tem 50 unidades espalhadas pelo Brasil. E eu cresci junto com essa empresa. Cresci profissionalmente e pessoalmente. Né? Como pessoa, eu me dei a oportunidade de crescer, de evoluir. Né? E com esse trabalho, o que aconteceu? Eu tive as minhas conquistas, né, materiais, as minhas conquistas pessoais. Eu tenho uma família, né, que eu construí diante dessa nova ideia que eu tinha de vida. Né? Então eu tenho hoje 4 filhos e um neto. Então, é o que eu construí. Né? Então, quando eu olho para trás, eu olho no meu retrovisor, eu gosto de olhar exatamente isso. Um cara que saiu lá do interior, uma cidadezinha minúscula, veio para a maior cidade do país, mas com um objetivo: ser diferente. Né? Não ser apenas mais um. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu gosto de ver isso. Ver a minha trajetória, ver a minha conquista. E, para mim, hoje, a minha maior conquista é poder olhar para os meus filhos e ver que eles não têm a mentalidade da periferia. Não que seja ruim. Não. Eu nunca critiquei a periferia, não critico. Eu moro hoje na periferia, mas com uma visão diferente. Eu tenho outra visão. Né? Eu não preciso estar lá no meio da pobreza, da periferia, e aceitar. Então, a vida é feita de escolhas. Você tem sempre, no mínimo, 2 opções. 2 caminhos, né? Então, cabe a você escolher qual é o melhor caminho para você. Então, quando eu olho hoje no meu retrovisor, é isso que eu gosto de ver. Você falou perfeito. Você estava comentando essa parte da sua vida e eu estava aqui pensando justamente isso, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam indo para um outro lado, trilhando um caminho diferente. Sim. E um caminho que vai para criminalidade, que não prospera, que é um caminho duro, triste, mas às vezes essa pessoa fala, não tive escolha. Na verdade, você escolheu seguir esse caminho. Você escolhe, né? Exatamente. Você está mostrando e comentando a sua vida que você fez a escolha, você pilotou e comandou a sua vida para onde você queria estar. E você Sim. chegou aonde você queria chegar. Então, só bater palma, parabéns, viu? Parabéns. Galera tá te dando parabéns. Gratidão. O falou aqui, muita determinação e dedicação, palminhas e palminhas. Que massa, coração, 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 adoro. Obrigado, muito gente. bom, tá chegando aqui, Minizoca chegou também, ótimo. Ricardão também tá aqui, muito legal, só gente do bem. Isso é fantástico, e a gente estava falando ontem sobre essa questão do que é o próprio tema da gente aqui, que é inspirar, né? Uhum. Você aqui acabou de dividir uma parte da sua história que é justamente isso, você buscou inspiração nas pessoas aonde você gostaria de estar e aonde você gostaria de moldar tudo para que você chegasse onde você queria chegar. Mas é importante, acho que até comentar isso e ver se faz sentido mesmo. Você buscou uma inspiração, mas você não quis ser aquela pessoa, né? Porque a gente estava falando sobre ontem a diferença entre inspirar e querer ser alguém. Sim. E ter a vida de alguém, né? E quando você quer se colocar na vida de alguém ou quer ser alguém, muito certamente você vai se frustrar e aí sim que você vai retroceder no teu caminho, né? Então, pelo Exatamente. que você está comentando aqui, acho que é mais ou menos isso também, não é isso, Afonso? Então, eu sempre procurei me inspirar em pessoas que vivem da maneira que eu gostaria de viver, mas não que eu queira viver como elas. Então, eu quero viver a minha vida. Né? Eu quero ser eu, não quero ser outra pessoa. Eu quero continuar sendo a mesma pessoa, mas com qualidade de vida, com boas ideias, né? E principalmente poder servir de inspiração para outras pessoas, né? Porque assim como eu tive pessoas que me inspiraram, eu também espero poder um dia ser inspiração de alguém.
Que eu acho que já. Você já é. Obrigado, Leila. Então, aqui, ó. Você já gratidão. Dois. Gratidão. Esse dia vai ter mais um monte aqui. Meu amigo, nosso amigo. Gratidão, gente. Então, uma coisa que eu sempre vejo, Leila e Alfio, quando eu olho para trás, na minha infância, né, boa parte dos meus amigos de infância mesmo, aqueles que a gente jogava bola, soltava pipa, brincava, se divertia, e hoje, boa parte deles ou não estão vivos mais, ou estão presos. É o lugar onde eu cresci. E, inclusive, semana passada, eu estava conversando com um amigo, assim, da minha infância, meu melhor amigo. E a gente tem contato até hoje. E a gente estava brincando, ele falou, da nossa turma, só nós dois é que seguimos um caminho diferente da nossa turma. Que esse meu amigo, ele é pastor de uma igreja, a igreja dele tem, acho que uns 2.000 fiéis, é bem grande, né, bem bacana. E ele é um ser humano, assim, iluminado, sabe? E foi uma das grandes direções que eu tive na minha vida, durante a minha adolescência, foi esse meu amigo. Porque sempre quando a gente tinha alguma oportunidade, né, a gente sempre conversava, eu e ele. A gente falava, não, então não serve para mim nem para você. A gente não faz. Então a gente sempre procurou, né, estudar, procurar conviver com pessoas melhores, tanto que ele foi seguir a carreira na igreja. Hoje tem, pelo menos, tem uns 30 anos que ele está firme ali na igreja. Hoje ele é pastor, graças a Deus está bem direcionado. Então, a gente poder olhar para trás e ver essas conquistas é muito gratificante, sabe? E saber de onde, principalmente, onde a gente cresceu. Sim. Né? E eu tinha as duas opções. Né? Então, eu tive muitas ofertas, né, no caso, de pessoas oferecerem o caminho mais fácil. Eu sempre procurei, ao invés de ir pelo caminho fácil, vou pelo certo. Que você já é uma inspiração. Gratidão, gente. Receba, meu amigo, receba. Merecimento total. Já é, gratidão. já, ó. A Má tá falando aqui, o que fez tocar o seu coração para você escolher outro caminho? Como que isso tocou teu coração, tua mente, te fez falar, não, essa é a direção que eu vou, para fora disso? Eu acredito que, assim, a maior direção que eu tive, além da direção divina, né, de Deus, eu sempre tive uma mãe que me amou e que sempre procurou me mostrar o melhor caminho. A minha mãe e o meu pai, eles me ensinaram desde pequeno uma única frase que eu nunca esqueci. Nunca pegue o que não é seu e nunca abra mão do que é seu. Que lindo. Então, eu sempre, assim, o que é do outro, é do outro. O que é meu, eu vou valorizar. E eu vou proteger. Então, os meus pais, apesar de terem sido pessoas muito humildes, só que eles eram pessoas, assim, de uma sabedoria imensa. Só para vocês terem uma ideia, os meus pais, os dois, eles não tiveram oportunidade de estudar. Eles não sabiam escrever o nome deles. De todos os meus irmãos, eu fui o único que fez faculdade. E apesar de ser filho de um casal analfabeto, eu tive o prazer de ter um local onde ensina as crianças, uma escola. Então, uma bênção, né, de Deus você poder falar que você veio de uma família de analfabetos e que você conseguiu trilhar um caminho até chegar a ser dono de uma escola. Então eu tenho muito orgulho de poder falar isso, tenho muito orgulho dos meus pais, que apesar deles não saberem escrever no papel o nome deles, mas eles deixaram o nome deles gravado na minha história. Isso me orgulha muito. E eles podem não ter estudo, mas eles têm sabedoria. Sim, né? Isso eu não tenho dúvida. E isso é lindo demais, justamente porque são aquilo que a gente fala, né?
são princípios e valores, né, que indiferem do que você tem, do que é o que a gente fala da pirâmide do ser, né? Ser, fazer e ter, né? E muita gente que se preocupa muito em ter e esquece de ser, né? Então, a sua história, como você está contando dos seus pais, é isso. Eles tinham tudo de ser, né? A essência, sabe? A personalidade, o caráter, a índole, tudo que é correto. A frase deles, isso é maravilhoso isso. E eu tenho certeza absoluta que essa frase já trouxe para minha vida, ó. Vou colocar como é o nome da mãe, porque vai ter a autoria da Mames. Fala aí, Mames do Afonso, como ela chama? Ana Basílio. Ana Basílio. E tenho certeza que você passou esses ensinamentos para os seus filhos, não é isso? Com certeza. Isso a gente passa de pai para filho. E herança, hoje né? Sim, com certeza. E o meu pai, principalmente, ele era muito apegado à família. Porque o meu pai era órfão. Então, ele cresceu sem conhecer o pai e a mãe. A única família que ele tinha era a esposa e os filhos. E ele sempre falava para minha mãe que ele queria ter muitos filhos, para que os filhos dele não passassem pelo que ele passou. E a minha mãe realmente teve vários filhos. Eu fui o último de 12. Uau! Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Eu tive 11 irmãos. Que show. E o maior prazer do meu pai era reunir os filhos dele no domingo para almoçar todo mundo junto. Ele fez questão disso até o último dia de vida dele. Que lindo, que lindo. Então, para ele, isso era o maior valor. Para ele era isso. Era a família. Ele sempre valorizou demais essa questão da família, sabe? E para a gente era muito gratificante poder olhar para ele e ver tudo que ele conquistou, né? Eles terem vindo de um local assim minúsculo. Até vou aproveitar e contar um trechinho da história do meu pai e da minha mãe. Quando a minha mãe conheceu meu pai, a minha mãe era de família de posses, né? O meu avô tinha muitas terras e o meu pai era um simples lavrador. Quando a minha mãe teve idade para casar, o meu avô prometeu ela para um fazendeiro. Só que ela se apaixonou pelo meu pai. E quando o meu avô falou para ela que ela ia casar, ela falou que só casaria se fosse com o meu pai. Aí ele falou para ela que se ele casasse com ela, ele não teria nada dela. Ela falou, não tem problema. Então, a minha mãe foi e construiu a casa dela no galinheiro da fazenda do meu avô. De um galinheiro, ela fez uma casa, onde nasceram meus 2 irmãos mais velhos. Então, depois que a minha avó faleceu, aí a minha avó fez a divisão dos bens e deixou um terreno para minha mãe, onde foi construída a casa onde meus irmãos nasceram e eu também, né? Eu fui o último a nascer lá. E depois, esse meu irmão mais velho, que nasceu num galinheiro, veio para São Paulo e trouxe a gente. E eu cresci aqui com os meus irmãos. Como eu era o caçula, eu que tive mais possibilidades de estudar, né? Foi que começou a trabalhar mais tarde, eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Mas os meus irmãos trabalhavam desde sempre, né? Então tive muito ensinamento dos meus pais, principalmente dessa união deles, né? Da perseverança da minha mãe, da determinação dela, porque ela teve que enfrentar o meu avô, isso na década de 30, né? De 40, não, 40, mais ou menos 40, 45, 1945. E um avô fazendeiro, né? Porque o avô naquela época é um avô fazendeiro. Meu avô era meio que coronel, né? Que até o vilarejo onde eu nasci leva o nome dele, porque era uma fazenda gigantesca e depois foi virando um vilarejo. Mas era tudo dele. Então meu avô era meio coronel e a minha mãe teve que enfrentar ele. E ela abriu mão de tudo, né? De dinheiro, para poder viver com meu pai. Mas viveu bem. De bens materiais para ter a maior herança da vida, junto Exatamente. com o homem que ela se apaixonou, tendo aí seus 12 filhos como herança desse amor. Exatamente. Que linda essa história. Viveram quase 50 anos juntos. Olha isso. Quase 50 anos. Viveram até o dia que meu pai faleceu. Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos.
E tem 12 anos que a minha mãe morreu. Mas o período que eles viveram juntos... A gente poder estar tendo essa conexão aqui, essa noite, né? A gente é muito grato, Deus. Nossa, independente de religião, independente aqui, sem falar de religião, mas elevando aqui o nosso pensamento com a espiritualidade que vem no nosso coração, de saber que através desse momento nós estamos sendo canais de poder, junto com a conexão de pessoas especiais que estão aqui, reviver uma história tão grandiosa, com tanto valor, de pessoas que estão aqui nesse momento se fazendo presentes através de uma história tão eterna. Gratidão, gratidão, Pai, por esse momento, por essa conexão. Hoje de manhã, eu todos os dias pela manhã eu faço uma live, batendo um papo, falando de maquiagem, falando do que Deus me guia para falar. E hoje o Elcio falou, conta a sua história e tal, mas ele me deu o toque de contar a minha história, porque eu não tinha convidado de manhã, eu reservei para mim, para contar a minha história de empreendedorismo. E eu não contei a minha história de empreendedorismo, eu me conectei com a história do meu pai e da minha mãe, da minha infância, de uma família também de muita necessidade. Fui contando a história do meu pai e da minha mãe, não foi nem a minha. E aí agora eu tô aqui sentada e pensando, Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? Porque de manhã o Senhor me deu um roteiro na minha cabeça, no meu coração, que eu nem imaginava, resgatando a história do meu pai e da minha mãe, e fecha esse dia incrível com você conectando a história dos seus pais. Deve ter um propósito muito maior tudo isso, eu tenho certeza, com certeza disso. Gratidão. Sem dúvida. Gratidão. Sem dúvida. Deixa eu ver, tem uma pergunta todo mundo aqui. Aqui conectado com a gente, todo mundo aqui participando realmente de coração, com bastante intensidade da sua partilha. Gratidão por uma partilha tão genuína, tão verdadeira, de tanto valor que é a sua história nesse momento, né? Valores e caráter fundamental para a vida. Muitos comentários aqui lindos. Deus é maravilhoso, por sermos pessoas aqui especiais, aqui conectados, família é tudo, muito lindo. E às vezes, Afonso, as pessoas falam assim, nossa, mas eu não tenho escolha, nossa, mas eu não tenho saída, nossa, eu não tenho... Assiste essa live. Assiste, ou mande para alguém, vocês que estão aqui com a gente, mande para alguém que às vezes fala isso para você, poxa, mas é muito difícil a minha vida, nossa, eu não vejo saída. Você tem que comandar a sua vida, você tem saída sim, você tem escolha, você pode trilhar o caminho que você desejar, não é isso, Afonso? Você vê exatamente. A história da sua mãe, seu pai, vindo para sua família, tudo, quer dizer, são decisões, você pode e deve trilhar o seu caminho. E a conexão que o Elcio colocou aqui da sabedoria da sua mãe, né? O Domingos também aqui se tocou bastante ele essa questão, né? Que ele achou incrível o fato de pessoas analfabetas saberem educar. E aí ele está falando que isso não é desculpa, né? É o exemplo do que o Elcio está falando, né? Para a gente ver que como isso não é desculpa, a pessoa não ter formação e dizer que não consegue educar. Então é isso, né? Quando a sabedoria ela é verdadeira e genuína, ela vai muito além, né? De uma alfabetização. Meus pais também, meu pai também não era alfabetizado. Né? Exatamente, não é na escola. Eu vou voltar. Pode falar. Uma coisa interessante da minha família, a minha mãe, ela teve 12 filhos, 50 netos. Dos 50 netos, 12 são professores. Eu tenho 12 sobrinhos professores. Gente, então, para você ver que é escolha. É escolha. Eu acho que a palavra para a gente aqui é essa, nesse nosso bate-papo, é escolha, né? É escolha. A gente escolhe o caminho que a gente quer. Não é isso, meu irmão? Acho que faz todo sentido, sim. Eu vou fazer uma outra coisa contigo aqui, que eu vou fazer, né, amor? Porque a gente fez com todo mundo. Mas vamos lá. Essa aqui é uma cápsula do tempo, ó. Cápsula do tempo. Ok. E aí, com essa cápsula do tempo, você pode ir para qualquer momento da sua vida. E aí você conta pra gente qual é esse momento, se você mudaria alguma coisa, ou se você iria só para reviver esse momento. Existem vários momentos importantes na minha vida, mas tem um em especial que marcou, né, a minha trajetória como ser humano. Março de 2002, Marginal Pinheiros, eu sofri um acidente de moto. Eu caí, né, porque eu bati na verdade um ônibus bateu na minha moto, eu caí. E nesse acidente eu tive o meu pé direito semi-amputado. Eu fiquei 2 anos e meio sem poder andar.
corretamente. E o momento que mais me marcou foi um dia que eu estava no hospital fazendo um curativo na minha perna e foi feito um procedimento errado e a gaze grudou na minha perna e não conseguiam tirar. E o que acontece? Nesse momento, eu estava chorando de dor na cama e a minha mãe ajoelhou no canto da cama pedindo para que Deus tirasse a minha dor e passasse para ela. Então esse é um momento muito importante para mim. Que é poder lembrar do valor, do amor que a minha mãe tinha por mim. De pedir para que Deus tirasse a minha dor e passasse para ela. Então quando alguém fala para mim de amor de mãe, não fala mal da mãe perto de mim. Porque eu sei muito bem o que é amor de mãe. Porque a minha mãe sempre demonstrou isso para mim. E nesse momento foi o maior exemplo de amor para mim. Eu chorando de dor e ela chorando do lado, ajoelhada, pedindo para que Deus tirasse a dor de mim e passasse para ela. E o que você falou, né, Afonso? Quem fala mal da mãe, né? A gente nunca vai conseguir retribuir o maior presente que ela nos deu, que é a dádiva da vida, né? Com certeza. Nunca, nunca. Então, assim, as pessoas que falam mal, que não valorizam as suas mães, reflete um pouco sobre isso, né? Entenda que a gente só está aqui porque ela gerou a gente, né? Então, valorizar... E outra, né? Quando você pensa na sua mãe, te vendo ali sofrendo com dor, e ela ajoelhar e pedir a Deus que passe a dor para ela, para mim não tem amor maior. Para mim foi a maior... assim, ela nunca precisou me provar o quanto ela me amava. Mas naquele dia ela selou. E ó, o Fábio está dividindo aqui. Depois, Fábio, ó, que ele também não tem mais mãe, mas ele se recorda em algo muito parecido que aconteceu com ele. Você vê como as histórias elas acabam sempre se conectando, né? Gratidão pela partilha. Gratidão. Acho que... eu estou emocionado. Eu não consigo. Eu estou emocionada, eu fiquei emocionada porque eu lembrei da gente atravessando a calçada ali em Alphaville, na hora do almoço, né, do nosso evento, né? E eu fui fazendo um pouco da minha partilha, do meu processo, que você sabe que eu também tive de quase morte, né? E a gente se conectou muito forte naquele momento, né, naquele almoço, né? Foi uma conexão, assim, realmente de alma, me emociona lembrar daquele momento. E você me falou que tinha um sonho, um desejo, e você me fez um convite para participar desse seu sonho. Eu não esqueço. Quando fala a palavra sonho, para mim, me impulsiona. E agora eu quero afirmar aqui com essas pessoas que estão aqui nessa corrente do bem, que a gente vai realizar esse sonho juntos. Eu acho que esse sonho já começou hoje. Você escutou a partilha da minha história, muita gente me escuta, quer falar comigo, quer um pouquinho daqui da minha trajetória profissional. Mas a gente tem a nossa trajetória pessoal que é muito mais forte, né? Sim. E que nos mobiliza a nos superar a ser profissional, né? E no meu processo de QM, quando você falou desse acidente na Marginal, você falou, Leila, eu tenho um projeto. Meu sonho é fazer isso e trazer pessoas que tiveram um processo de superação na saúde, na vida, ou que já passaram um processo de quase morte, ou que se viram numa situação, né, com dor, de dor mesmo de morte, de saúde, de tudo isso, né? E a gente se conectou e falou, vamos fazer. Então tá aqui o nosso voto selado. E a gente vai fazer isso juntos. Pode ser através de um momento de live. A gente pensou em fazer presencial, mas hoje o momento está aqui. Então você está selando parte desse seu sonho, trazendo essa partilha para essas pessoas que estão conectadas e que muitas dessas pessoas vão sentir no coração de estar compartilhando essa live, esse momento, eu não falo nem que é live, esse momento aqui nosso de comunhão, de reflexão, de conexão de alma e de coração com outras pessoas. Para que você possa, através desse seu momento de dor, de superação, inspirar tantas outras vidas, além das que você já inspira, meu amigo. Gratidão. Gratidão, Leila. O Fábio está dizendo aqui, ó, que... Vai falar espanhol? Nem você fala com a Lelê? Ele é filho único e quando perdeu a mãe, ele perdeu parte dele, né?
Depois eu não consigo. Ajuda aí, amor. Eu não consigo. Tá aqui, ó, vai lá. Que quando ele perdeu a mãe, ele perdeu uma parte dele, né? Mas você, ó, Afonso Guru, ó, ajudou ele a se tornar um campeão rapidamente. E é isso, meu amigo. Na verdade, história que inspira histórias. Você perde uma parte, mas na verdade traz toda ela para dentro de você, na lembrança, na recordação, no coração, o quanto fez bem e faz bem, e aonde quer que ela esteja, ela está olhando por você. Inclusive, o Fábio também ele tem uma história muito bacana. Por incrível que pareça, nós não nos conhecemos pessoalmente ainda. Nós estávamos em um treinamento, eu o vi, né? Ele passou, eu só vi, e depois a gente acabou se conectando em um grupo do WhatsApp, onde a gente mantém essa amizade. E no momento em que o Fábio estava passando por uma dificuldade com a questão na competição dele, eu me propus a ajudá-lo. Eu falei, Fábio, vamos superar isso junto. O Fábio é do Paraguai, ele mora em Cidade Leste, e ele foi campeão paraguaio de fisiculturismo. Olha que show! E eu fiz questão de fazer parte dessa história dele. Falei, não, nós vamos fazer isso junto. E o que aconteceu? Ele acabou sendo campeão, só que o que acontece? Ele ganhou um título e eu ganhei um amigo. Ah, que lindo! Então, muito bacana. Medalha. Sim, sem dúvida. E faz parte da missão, né, meu amigo? De impactar vidas, com certeza, né? Com certeza. Ajudar as pessoas a encontrar o que estão guardado lá dentro. Hoje a gente fala, né? Todas as respostas estão dentro de vocês. Olhe para dentro. Trabalhe o autoconhecimento, né? A gente está aqui como outros que estão aqui, como a Márcia, como outras pessoas também, e tem esse propósito que para nós a melhor coisa do mundo é justamente ver isso, né, Afonso? A gente vê que as pessoas estão se encontrando, ver que as pessoas prosperam, ver que as pessoas conseguem chegar nos seus objetivos. É o nosso alimento. Isso para nós, ele até falou desses dias, a gente recebeu uma mensagem de madrugada de uma pessoa falando justamente isso. Nossa, a gente foi até dormir muito mais feliz, porque esse é o nosso propósito, né? A gente fica muito feliz de ver as pessoas felizes, né? Então, parabéns aí a você e parabéns ao Fábio pela conquista, né? Show de bola. Flavinha, fica tranquila, vai ficar gravado, viu? Só vai ficar gravado lá no feed. Só que vai ficar na do Afonso. Tá, eu mando para vocês. Você manda pra gente, a gente fala lá, tá? Eu já ia falar, vai ficar lá no feed da Tânia, que eu também acho que eu tô no meu. Tá no do Afonso. Unidu, Unité, nós estamos tudo junto. Aliás, fica o convite para quem tá aqui, que tá na nossa rede, para seguir o Afonso, tá bom? Porque o Afonso agora, nós temos uns minutinhos ainda. Passa muito eu quero rápido. que você fale um pouquinho também. Então, galera que estão com a gente aqui na Thunder, por favor, terminando a live, segue o Afonso lá, que o Afonso também faz um trabalho maravilhoso, tá bom? Olha, o Anderson colocou uma reflexão que eu achei muito legal. Galera, dando os parabéns aqui também. Gratidão em nome da Thunder, gratidão pela nossa conexão. O Anderson colocou aqui um comentário lá no começo que eu achei muito importante a gente, antes de encerrar, trazer isso aqui, Afonso, até pelo embasamento, pela verdade com que você trouxe algo que reflete hoje numa sociedade como um todo, na nossa família, nas nossas crianças, que ele colocou em relação à sua trajetória. Quando você citou a questão da tua origem, né? De você ter tomado a decisão dentro de um ambiente onde você tomou a decisão de fazer esse ambiente não tomar conta de você, e você tomar conta dele na decisão que você tomou, né? E aí ele perguntou, o que você mudaria na periferia para ter uma mudança impactante? Quais valores seriam importantes? Eu gostei muito desse comentário, com uma reflexão mais ampla. Eu vi a pergunta, eu até ia falar para eu responder essa pergunta, porque sintonia. O que acontece? Sintonia. Eu acredito que o principal valor, né, que nós devemos colocar na periferia para que ela se torne um local melhor é a questão da educação. Durante 6 anos, eu trabalhei como voluntário e eu me apaixonei, né, por esse trabalho, que eu trabalhava com crianças carentes, crianças como eu era quando criança, né? E a gente trabalhava com esporte. Inclusive, eu tive uma ONG, a minha ONG durou 1 ano, o meu projeto social, e o nosso objetivo era trabalhar com crianças. O que nós trabalhávamos com essas crianças? A gente trabalhava música, esporte
né? Dentro do esporte a gente tinha o karatê e futebol, que é a minha paixão, e nós tínhamos 2 cursos profissionalizantes. Um curso de cabeleireiro, onde nós conseguimos formar 2 garotos, que um deles hoje tem um salão aqui perto de casa, e é muito gratificante poder olhar e falar, nossa, é uma semente que a gente plantou e ela germinou. E teve um curso de auxiliar administrativo, onde nós tínhamos 12 jovens, e nós conseguimos colocação para 4 jovens no mercado de trabalho. Então eu acredito muito que se nós tivermos uma educação mais efetiva na periferia, a gente vai conseguir mudar, né, a vida das pessoas e ter um mundo melhor. E, inclusive, Leila, um dos meus grandes sonhos, isso está no meu quadro dos sonhos, é reativar o meu projeto social, ter uma sede própria e poder fazer a diferença na vida das crianças da periferia. E eu vou realizar esse sonho. Eu tenho certeza disso. Também tenho. Maravilhoso. Ô, Afonso, conta pra gente um pouquinho aí pro pessoal, principalmente o pessoal que está com a gente na Thunder, né? Um pouco dos seus projetos, um pouco das coisas que a gente fala que é assim, né? A gente pode estar dentro de casa, mas a mente ela pode estar trabalhando e deve Sim. estar trabalhando, né? Uhum. Deve estar. A gente falou, a gente aproveitou esse momento que a gente está em casa, o nosso Rompendo Barreiras, que era um evento de um dia só de imersão, nesse período a gente transformou ele em 2. Então, Bacana. se nós tivermos Já se prepara agora, em 2 dias. 2 dias. Se a gente estivesse naquele ritmo que a gente estava, muito provavelmente a gente ia ficar num dia só. Então, Sim. a nossa mente ela pode estar trabalhando e produzindo bastante. Então, assim, compartilha pra gente aqui. Eu sei, né? Porque eu te acompanho aqui, eu sei tudo que você tá fazendo aí, mas compartilha com o pessoal aí dos seus Domingue, projetos. sabe de nada, inocente. Tá dizendo aqui que você já tá aí, ó, com a vida já tranquila, já fez tudo que você tinha que fazer, que já zerou. Sabe de nada, olha só. Não, tudo que esse homem faz. Tô só começando. Então, eu tenho, junto com o Pedro, né, nós temos o programa Fênix, que é um treinamento também de um dia, e o nosso objetivo é fazer com que esse treinamento de um dia passe a ser 2 dias dentro do projeto de contar as histórias de superação, né, que aí é um outro projeto que nós queremos fazer de 2 dias. Nós também temos um programa de coaching grupo, nós começamos agora, está desenvolvendo, e tenho o meu objetivo de ter o meu projeto social, né? Quando ele funcionou durante um ano, nós atendíamos 60 crianças, né? E era um número bem legal e, assim, o bacana que nós conseguimos dentro desse projeto, um dos nossos garotos, o nosso professor de judô, na verdade, era um garoto que nós apadrinhamos, nós pegamos ele de um outro projeto e nós apostamos nele, nós investimos nele para que ele pudesse ser um judoca de verdade. E hoje ele compete pelo São Paulo, ele é judoca do São Paulo, e em 2017 ele participou da seletiva para poder fazer parte da seleção brasileira. Infelizmente ele não passou, mas para a gente foi um aprendizado muito grande. Então a gente sempre procurou estar rodeado de pessoas do bem, sabe? Pessoas que querem fazer a diferença na vida de outras pessoas. O nosso professor de judô, ele veio de um outro projeto, então todos os nossos, as pessoas que trabalhavam conosco, todos eram voluntários. Então nós tivemos a secretária do diretor do Hospital Pérola Byington, ela era a nossa professora do auxiliar administrativo. Então eram pessoas que vinham somando. E a gente veio crescendo, infelizmente a gente só teve que parar, porque nós perdemos o espaço físico. Nós perdemos a sede onde a gente trabalhava, que era de uma igreja, e infelizmente o padre faleceu, e a nova direção da igreja não teve interesse em manter o nosso projeto. Mas o sonho continua vivo dentro de mim, dos meus sócios, né? A gente sempre conversa sobre isso. A minha sócia é uma senhora incrível da ONG, né? Que ela quem teve a ideia da gente fazer esse espaço, e ela gosta muito de música. Então ela tinha uma equipe de percussão dela, né? Que ela é apaixonada por percussão, e ela sempre, nós juntos, né? A gente sempre acreditou que a música e o esporte, ele pode transformar a vida das crianças.
Então, a nossa base sempre foi essa, o esporte e a música. Uau. E o meu objetivo é poder voltar. Com certeza, e vai dar certo. Domingues, é isso mesmo. A gente entendeu perfeito o que você colocou. A gente só fez aqui um gancho para ele poder falar, mas é isso mesmo. Tem muita coisa, né? A gente entendeu aqui o seu carinho, o seu coração, a sua intenção incrível que está sendo aqui partilhada com o Afonso. Muito lindo. Afonso, a gente sempre pede para os nossos convidados dicas, sugestões de livro, sugestão de filme, né? Então, se você puder compartilhar com a gente aqui, porque agora a gente vai começar a postar as indicações do pessoal também. Daqui a pouco eu já vou fazer a pipoca e vou assistir também. Hoje é sexta, né? Tem um livro que eu sou apaixonado e chama A Única Coisa. É um livro, assim, A Única Coisa. Para mim, faz total sentido. Outros livros também que eu gosto, assim, qualquer livro de Napoleão Hill, para mim tá ótimo. Sou apaixonado por Napoleão Hill. Assim, para mim é leitura obrigatória, né? Então, gosto muito. Dale Carnegie também eu gosto. Acho que a leitura dos livros dele é muito enriquecedora. Inclusive, eu tenho um que eu faço, é um propósito que ele coloca no livro, né? De você ouvir pelo menos uma vez por mês. E eu tenho o áudio desse livro e eu sempre procuro ouvir, né? Que é a questão da preocupação. Como deixar de se preocupar e começar a viver. É um livro muito interessante, que ele fala, assim, para mim, é um livro que foi escrito em 1930, se eu não me engano, só que ele vem numa linguagem muito atual, é como se ele tivesse sido escrito agora. Que ele fala da questão de você parar de se preocupar, né, e começar a viver. Então, por que eu vou ficar me preocupando e interromper a minha vida para ficar me preocupando? Então, quando eu sofri o meu acidente, eu ainda não tinha lido esse livro, mas talvez se eu tivesse lido naquela época, teria feito total sentido para mim, porque durante o período que eu fiquei de recuperação, teve um período que eu fiquei com depressão. E nesse momento da depressão, a questão da religião me auxiliou muito. Né? Então, eu tive um auxílio espiritual assim, muito grande para que eu superasse, né, a minha depressão e que eu percebesse o que eu tinha ainda pela frente de missão. Então, hoje, quando eu vejo alguém com alguma dificuldade, eu sempre gosto de sentar e conversar, né, com a pessoa e contar um pouquinho da minha história. Se você está passando por dificuldade, eu vou te contar um pouquinho. Eu sempre gosto, às vezes quando eu falo, as pessoas ficam assim, eu não acredito nisso. Tá bom, eu tenho uma prova para te dar. Eu tenho uma cicatriz do joelho até o tornozelo, amigo. Isso aqui prova muito. A minha história está cravada na minha perna direita. Então, quando eu falo, eu tenho como comprovar a veracidade do que eu estou falando. Então, questão de filme. Tem uma série que eu assisti recentemente, né, que para mim fez um sentido assim incrível. E já vai acabar nossa live aqui, gente, o nosso tempo. Mas eu vou falar a série, tá? Fala a série, fala a série. Conta a história da Madame C.J. Walker. Sabia que era essa, eu tinha certeza. É incrível, incrível. É maravilhosa. Tá acabando, meu querido. Não é nenhuma série, eu assisti uma pegada